Para os capítulos a seguir, deixamos um alerta de gatilho para gore e violência em cenas de batalhas. Livro do Moon, o Rei e a Rainha de Prata. Capítulo 4. Treinamento. Amon foi convocado para ir ao pátio pela manhã junto de mais 4 jovens prateados. Eles eram aguardados por Cartiel e seu ajudante Putriel. Eu estou aqui para treiná-los, por isso todos vocês foram identificados com poderes de dominação. Então, para começar, eu gostaria de dar os parabéns, pois cerca de menos de 20 dominadores nascem por geração. É quase um milagre encontrar 5 de vocês vivos. Em tempos normais vocês estudariam em uma escola para treinar suas habilidades e trabalhariam na realeza a serviço do povo. Mas em tempos de guerra vocês são como joias preciosas, mais afiados que uma lança, podem destroçar nossos inimigos com apenas um comando. Agora, gostaria de conhecê-los. Digam-me. Quais são seus nomes? Perguntou Cartiel. Amon Zurian, eu sou Gosli Friggs, senhor, disse um Dailin, gordinho, de cabelos de cor cinza e cacheados. Ele tinha uma aparência amigável e um olhar doce. Mortila aqui, disse uma Dailin franzina de cabelos couro chumbo. Eles eram cortados na altura do seu ombro em formato Chanel. A garota estava sempre segurando um corvo nos braços. Ele é Tiliel Arion. Ele não escuta e não fala. Muito bem, eu sou Talia Arion, a tradutora dele, disse uma jovem prateada de cabelos vermelhos a respeito do rapaz ao seu lado que era parrudo e também tinha cabelos vermelhos. Ele tinha a aparência mais velha que dos outros, sendo mais alto. Por último, uma Dailin que era a menor de todos. Ela usava roupas muito surradas e o corpo quase esquelético. Andava sempre com os cabelos negros, desgrenhados, cobrindo boa parte de seu rosto. A jovem estava sempre com um olhar fechado. Qual o seu nome? Perguntou Cartiel, novamente. Ela não fala. Os humanos cortaram a língua dela depois de capturar sua aldeia. Fizeram-nos de refém. Sabes lá o que realizaram durante esse período. Só sei que disseram que ela matou todos eles antes de encontrar o acampamento do nosso exército. Como não? Sabemos o nome dela. A chamam de fantasma, porque ela parece estar morta mesmo que esteja viva, explicou Talia. Obrigado pela explicação. Antes de darmos início ao nosso treinamento, gostaria de explicar mais sobre o poder de vocês. Apesar de aparentar simples, não é. A morte é muito mais complexa do que imaginam. Nos registros há muitos relatos, desde manipular o corpo de um pequeno pássaro, até tirar a vida de uma criatura apenas olhando para ela, concluiu Cartiel. Putriel começou a explicar. Os estudiosos nos classificaram 4 níveis de poder. Primeiro, o Zimo inferior. São capazes de envenenar pequenas facas, manipular pequenos corpos como pássaros e olhar através deles, claro que em pequena quantidade. Enquanto os parvus ou pequenos, podem fazer tudo que um imo faz, além de criar armas negras, manipular corpos grandes como os humanos, feras, dessa forma, montando pequenos exércitos de até 200 moribundos. No caso dos Magnum o Grande, podem fazer tudo que os outros 2, porém em uma escala maior. Chegando a criar exércitos de aproximadamente 5.000 moribundos, seu poder também é maior, podendo controlar corpos grandes, por exemplo, gigantes. Por último, os Altioro superior, eles são extremamente raros, pois são poucos nos registros, podem fazer tudo em uma escala ainda maior, controlando um exército de aproximadamente 20.000 moribundos, ou tirar a vida de alguém apenas com o olhar. Mas não se enganem com o poder. Quanto mais corpos você controla, mais concentrado tem que estar, por isso mais difícil fica de você lutar em combates corpo a corpo. Por causa disso muitos dominadores costumam criar os próprios guardiões, que seriam moribundos os quais guardam o corpo do Criador. Por isso esses são os primeiros que devem ser feitos com o poder de vocês. Por enquanto todos serão imós. Vamos treiná-los e testá-los para descobrir o nível de cada um, porém é um pouco difícil identificar a princípio, explicou Cartiel. Enfim, Cartiel começou a treiná-los, ensinando todos seus truques. Alguns se saíam melhor do que outros. Amon e Fantasma eram os que mais se destacavam e conseguiam executar os exercícios com facilidade. Mas Fantasma era incontrolável. Às vezes ela decidia que não faria os exercícios, e não tinha ninguém que conseguisse convencê-la do contrário, nem mesmo Mortila, que era a única que ela tinha algum tipo de afinidade, devido a Fantasma gostar muito de animais e brincar com os corvos de Mortila. Vai deixar ela fazer o que quer? Perguntou Putriel, indignado, porque Fantasma se recusou a fazer um exercício. Calma, não adianta pressionar, lá,
só a deixaria com raiva e ela poderia acabar machucando alguém. Ela é poderosa, seria bom se aprendesse a controlar seus poderes, mas o mais importante é o estrago que aquela garota faria em uma batalha, por isso é bom não irritá-la, assim fica mais fácil convencê-la a entrar em campo. Por enquanto ela está em nossas mãos, por isso não é bom perdê-la, respondeu Cartiel. Assim, os anos foram se passando e eles foram crescendo, treinando dia após dia, tanto suas habilidades em combate como em dominação. Os cabelos de Amon cresceram assim como seu corpo, que teve um estirão. Ele ficou alto apesar de não ser tão robusto, aos 340 anos já possuía o porte de um soldado. De todos era o mais dedicado, treinava o dia inteiro, ficava horas no campo de treinamento, mesmo após o término das aulas, aprimorar suas habilidades era quase uma espécie de obsessão para ele. Deveria ir almoçar junto com os outros, ficar sem se alimentar pode ser prejudicial e aí não adiantará nada todo o esforço, falou Cartiel, aproximando-se de Amon, enquanto ele treinava. Amon desfez a lança negra ao ver seu mestre, então fez-lhe uma reverência. Eu só estava treinando, senhor, não vou deixar de me alimentar dessa vez, respondeu Amon. É bom treinar, porém, também é necessário manter o corpo e a mente fortalecidos, sem eles você não é nada. Às vezes o que mais me preocupa não é o seu corpo e sim sua mente. Você tem um grande potencial, mas tenho medo que coloque tudo a perder. O que o senhor quer dizer com isso? Você parece obcecado demais em ser o melhor em tudo, e a obsessão nos deixa cegos. Quando estamos cegos, ficamos mais propensos a cair. O senhor acha que eu sou o melhor deles? Por que me pergunta isso? Seu desempenho já não responde sua própria pergunta. Se o senhor acha que eu sou tão bom, por que não me coloca em batalha? Ainda não está pronto? Como posso não estar pronto? Eu treino dia e noite para isso, nunca reprovei um exercício. Eu sou um soldado completo, indignou-se. Passar nos exercícios é o mínimo que deve fazer, e treinar dia e noite não te torna preparado para uma guerra. Ainda nem matou um homem de verdade. Eu já contei minha história, eu vi centenas de prateados sendo mortos na minha frente, e matei um soldado humano sem ao menos saber usar os meus poderes. Agora eu poderia fazer muito mais em campo de batalha. Se está preocupado com minha inocência, saiba que ela já foi roubada de mim há muito tempo. Aquilo foi sorte e instinto de sobrevivência. É um milagre estar vivo. Você era um sobrevivente, não um guerreiro. Nunca esteve em uma batalha de verdade. Se estivesse, não estaria me pedindo para mandá-lo para o campo novamente. Os outros meninos da minha idade já foram. E quantos voltaram? Não se compare a eles. Você não é um soldado comum. Se eles morrerem, serão apenas mais uma vítima dessa guerra. Já os dominadores não podem morrer. Somos a esperança, o futuro da nação. Não posso arriscar sua vida em uma batalha que eu não tenha certeza que voltará com vida e sem nenhum arranhão. Putriel fala que só se aprende a levantar quando cai. Talvez eu só estarei pronto quando experimentado um combate de verdade. Cartiel riu. Você vai mesmo usar as falas de Putriel contra mim? Seu anseio pela guerra só mostra o quanto ainda é imaturo. Você me subestima, falou ele, com um olhar furioso. Cartiel apenas deu um sorrisinho discreto. Tudo bem. É isso mesmo que você quer? Então você irá na próxima batalha. Talvez Putriel tenha razão, mas vou complementar a frase dele. Só quando caímos aqui entendemos como é bom estar em pé, sussurrou ele, chegando bem perto de Amon. Em seguida, retirou-se. Livro do Moon, o Rei e a Rainha de Prata. Capítulo 5. A Primeira Batalha. Amon marchou confiante junto com os novos recrutas. Eles iam a pé enquanto alguns soldados experientes iam montados em cavalos. Os cavaleiros vestiam armaduras de prata que brilhavam conforme a luz do sol refletia nelas. Eles usavam mantos negros, diferente dos humanos que usavam roupas de couro, e muitos lutavam até sem camisas, usando lanças e machados. Na linha de frente dos prateados estava uma parte dos recrutas e poucos cavaleiros. Atrás estava a cavalaria completa e alguns recrutas, que foram considerados melhores em combate. Por último estavam aqueles que manipulam as catapultas, e bestas gigantes para os dragões. Por fim Cartiel montado em seu cavalo junto de alguns comandantes. Tem certeza que quer colocar seu pupilo em campo? Questionou um comandante a Cartiel. Ele está pensando que é fácil vencer uma batalha. Precisa ver a morte de perto para saber o valor de cada conquista, respondeu Cartiel. O campo de batalha seria um vale onde era cercado por duas pequenas colinas.
Quando os prateados chegaram lá não viram ninguém do outro lado. Foi quando uma grande sombra passou sobre eles. Amon sentiu a espinha gelar. Quando olhou para frente percebeu a linha de frente ser consumida por chamas. Os prateados, que estavam à frente, desesperados tentavam recuar, mas suas carnes iam derretendo junto de seus cavalos conforme se mexiam. Um dos comandantes sinalizou e os soldados das bestas soltaram as grandes lanças em direção ao dragão preto e vermelho que queimava a linha de frente. Ao perceber as lanças em sua direção, o dragão voou o mais rápido que pôde para cima das nuvens, dessa maneira fugindo do campo de batalha. Quando as lanças caíram no chão, os humanos apareceram e com suas tropas correram em direção aos prateados com seus machados e espadas. Então os prateados correram na direção deles, saltando por aqueles que foram consumidos pelas chamas. Assim os dois exércitos se encontraram no vale. Os prateados eram ágeis, pois sempre golpeavam dois humanos em questão de segundos, mas os humanos eram mais fortes. Quando acertavam um golpe, era fatal, partindo o adversário ao meio. Amon viu um humano se aproximando, então tentou feri-lo, porém acabou acertando o peito do inimigo ao invés da garganta como tinha planejado. O adversário ferido foi para cima dele novamente, e por um reflexo muito rápido ele conseguiu se livrar do golpe. Então rapidamente ele deu outro golpe no humano, dessa vez acertando em cheio sua garganta. Ele observa o sangue quente escorrendo pela sua espada até tocar sua mão. Aquele era o primeiro homem que ele matara desde a invasão no castelo. Suas mãos começaram a ficar trêmulas e a respiração ofegante. Então ele olhou ao seu redor e percebeu prateados e humanos se digladiando. Corpos caídos, cabeças espalhadas, prateados sendo erguidos por lanças humanas, e muito sangue por todo lado que ele olhava. Nesse momento um zumbido ecoou por sua cabeça e por alguns instantes ele não escutou nada, até que viu um humano correndo em sua direção. Em um reflexo ele atravessou o peito do homem com sua espada enquanto o adversário erguia os braços segurando um machado. Ao fazer isso, seus batimentos se intensificaram e sentiu um poder crescendo pelo seu corpo. Ele se ajoelhou e fincou sua espada no chão. Levantem-se, disse ele com os olhos completamente negros. Nesse momento uma dúzia de soldados mortos que estavam em volta dele se levantaram e começaram a imitar os movimentos de Amon. Quando ele fechou seus olhos viu muitos lugares, deixando-o confuso. Então ele se concentrou até que tudo ficasse preto. Lutem, exclamou ele, abrindo os olhos. Ele começou a lutar sozinho, disparando golpes no ar. Então os corpos começaram a imitá-lo e a lutarem contra os inimigos. Porém 5 deles fizeram uma barreira protegendo Amon, lutando contra todos que se aproximavam. A cada golpe que eles diferiam, a adrenalina ia subindo e ele ia pegando gosto por aquilo. Chegava quase a ser divertido para ele, até que alguns de seus corpos tiveram suas cabeças arrancadas, fazendo-o sentir uma forte dor na cabeça. Foi quando um exército de gigantes com cerca de 7 a 10 metros entraram em campo e começaram a esmagar os prateados, partindo-os ao meio junto de seus cavalos. Em seguida as grandes bestas miraram nos gigantes, acertando enormes lanças. Os efeitos em alguns foram fatais, mas para outros, não passaram de um mero arranhão. Amon tentou lutar com seus moribundos, entretanto a maioria deles foi esmagada. Um dos gigantes o chutou fazendo voar por alguns metros. Quebrando uma de suas costelas um humano viu de longe e arremessou uma lança. Amon escorregou para o lado fazendo com que a lança acertasse parte superior de seu peito perto de seu ombro esquerdo. Amon reuniu as forças que tinha e arrancou a lança de si e começou a se rastejar. Sentiu um jato de sangue quente subir na sua boca fazendo vomitar. Ele rastejava pelos corpos caídos e sussurrava com a voz rouca: levantem-se. Os corpos começavam a se mexer depois paravam. Ele estava fraco demais para conseguir concentrar seus poderes. Então ele se deitou no chão e observou tudo ao seu redor. Apenas mortes, Dylan sendo estraçalhados de diversas maneiras. Seu coração ficou dolorido. Ele sentiu a angústia tomar conta de si. Deitado sob alguns corpos olhando para o céu com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas ele sussurrou: desculpa, Gida. Eu não vou conseguir te levar para casa. Então fechou os olhos se entregando à morte. Foi quando sentiu algo por baixo dele se mexer. Ele abriu os olhos e viu centenas de corpos se levantando, e uma figura de mantos negros passando por eles. Era Cartiel que ia erguendo seus braços e formando um enorme exército com seu poder. Por alguns instantes os olhos de Amon brilharam admirados com tamanha façanha. Os gigantes mortos se levantaram e começaram a matar os outros.
Cada corpo que caía, se levantava, independente da raça. Agora a maioria era de moribundos e lutavam ao lado dos prateados. Os humanos foram ficando cada vez mais encurralados até que tivesse sobrado poucos deles. Os moribundos continuaram avançando, deixando os prateados para trás. Estes que começaram a comemorar a vitória erguendo suas espadas enquanto gritavam. Amon observava tudo de longe sentado no chão encostado em uma pedra. Mal conseguia se mover, mas um sorriso cheio de sangue estampou seu rosto por uns instantes. Nós conseguimos. Vamos para casa, ele pensou com o coração cheio de esperança. Nesse instante, desceram vultos do céu em alta velocidade, os quais caíram bem no centro da batalha. O impacto desses corpos ao tocar o chão fez subir um pouco de poeira. Quando a poeira abaixou, pôde-se ver criaturas vestindo armaduras douradas e portando armas de um metal refinado diferente do que eles já tinham visto. Eram de aparência humana, mas eles possuíam enormes asas de cerca de 5 metros de envergadura. Uma guerreira, dessas criaturas misteriosas, tinha os olhos brilhando como estrelas, até que ela fincou sua lança no chão e uma enorme luz se dissipou por todo o campo de batalha, fazendo centenas de moribundos levitar e se estraçalhar no ar. Até os prateados que estavam no alto da colina cobriram os olhos para não ficarem cegos por causa do tamanho e força que era essa luz. Depois desse ato, os guerreiros misteriosos começaram a atacar os moribundos com suas armas que irradiavam luz. Eles lutavam de uma maneira absurda, disparando vários golpes rapidamente. Em seguida soltam rajadas de luz destruindo tudo ao seu redor. Cartiel fez uma barricada de moribundos em sua volta para se proteger, mas eles não foram páreos para a guerreira de olhos brilhantes. Ela parecia mais forte do que os outros, derrotando os moribundos como se eles fossem feitos de papel. Então ela partiu para cima de Cartiel. Nesse momento ele formou um escudo e uma espada negra com o seu poder. A guerreira disparou alguns golpes os quais ele bloqueou com o escudo. O prateado tinha muita dificuldade em segurar os golpes, pois a adversária aparentava ter uma força descomunal. Após ele bloquear alguns golpes, ela reuniu mais força e socou o escudo dele com sua lança, fazendo-o quebrar junto com o braço de Cartiel. Após o golpe ele se rastejou e levantou com dificuldade enquanto ela o observava. Assim, com seu braço que não estava quebrado, transformou a espada que carregava em lança e disparou na guerreira alada. Ela com um movimentar de uma mão parou a lança no ar e a envolveu em luz. Com isso ela partiu o objeto no meio. Em seguida partiu em alta velocidade para cima de Cartiel, atravessando-o com uma lança e o erguendo no ar. Por quê? Perguntou ele com um olhar triste. Enquanto cuspia sangue, a guerreira apenas o observou, mas não disse uma palavra. Ele desfaleceu e os moribundos começaram a cair. Recuem! Gritou um comandante prateado. Os Dailen-S no campo de batalha obedeceram. 2 deles puxaram Amon pelos braços, este que estava incrédulo com tudo que acabara de ver. Dias se passaram. Amon estava sentado enquanto um dos curandeiros prateados enfaixava seu peito e ombro. A pele cinza que envolvia suas costelas agora estava cheia de manchas roxas dos hematomas. Você viu Elliot? Perguntou ele ao curandeiro. Deve estar no campo colhendo ervas, respondeu o curandeiro. Amon caminhou até o campo, que era afastado do acampamento, e de longe viu Elliot interagindo com 2 crianças humanas por volta de 11 a 12 anos. Elliot fez um sinal para eles irem embora e os garotos saíram correndo. Por que você não os matou? Perguntou Amon. Por que eu faria isso? Eles nem me atacaram, eram apenas meninos, respondeu Elliot. É uma raça miserável. O povo deles nos atacam há anos, não se lembra do que aconteceu no seu vilarejo. Você está vivo por um milagre, eles não pouparam seus pais. Então eu deveria matá-los friamente como fizeram com minha família. Que tipo de prateado eu seria ao matar 2 criaturas assustadas? Disse Elliot, aproximando-se. Eles não se importam com isso. Quantos de nós eles já mataram? Milhares de inocentes, continuou Amon, indignado. Mas eu não sou um deles, eu me importo. É isso que me fez diferente. Quando nós ferimos aqueles que nos ferem, nos tornamos iguais a eles. Eu não tive misericórdia porque mereciam, mas porque eu não sou cruel como muitos deles foram, concluiu Elliot e saiu dando as costas para Amon. É difícil ter misericórdia de quem não teve de nós, provocou. Elliot se virou e respondeu: você está sedento por sangue e obcecado pela guerra. Cuidado. Quando ficamos obcecados demais por algo, uma hora isso acaba nos matando.
Concluiu Elliot e se retirou levando o seu cesto de ervas deixando Amon para trás, o qual permaneceu calado. Livro do Moon, o Rei e a Rainha de Prata. Capítulo 6. Esquadrão 14. Neste momento, a guerra já tinha se intensificado demais. A cada 20 anos os humanos aumentavam seu exército, enquanto o exército dos prateados foi ficando cada vez mais reduzido, sendo assim iam aos poucos perdendo mais terras. Por esse motivo os reinos da Folha, com medo que os humanos sedentos por poder atravessassem o mar, invadissem a Grande Dasos, decidiram reagir e mandaram centenas de dominadores para fortalecer o exército dos Dailens que a partir de agora não seriam mais constituídos apenas de prateados. Dessa forma, eles separaram os dominadores por idade, os mais velhos e experientes seriam mandados para os campos de batalha, e os mais novos seriam enviados para missões menores de reforços. Logo o campo de treinamento estava cheio de jovens dominadores escutando atentamente as instruções do comandante-chefe. Vocês serão divididos em grupos de 3 dominadores e serão responsáveis por um pelotão de jovens soldados. Um de cada grupo de dominadores será nomeado como capitão. Este será responsável por guiar o pelotão a seguir a ordem dos seus superiores. Agora, venham e se organizem em filas. Vão dizer seus nomes aos mestres e eles darão a vocês o colar do seu esquadrão. Após dizer isso, os jovens seguiram suas ordens. Amon Zurian, disse ele a um dos superiores quando chegou sua vez. O Dailen olhou em um livro de fichas e deu um colar a Amon. Esquadrão 14. Próximo, disse o Dailen, sem nem sequer olhar no rosto de Amon. Amon vestiu o colar feito de um cordão simples, porém com um pingente, de prata maciça com o número 14 estampado. Elliot aguardava Amon do lado de fora do pátio. E aí? Qual é o seu esquadrão? Perguntou. 14. O que será que significa? Porque são 20 esquadrões, então se forem classificados por ordem crescente de poder, você estará com companheiros bem fracos, mas se for por ordem decrescente você pode estar entre os dominadores fortes. Eu acho que é aleatório. Bem, só espero que não sejam idiotas, respondeu ele com uma expressão de quem não estava muito animado para conhecer seus novos colegas de equipe. Amon e Elliot foram para o refeitório junto com os outros. Em cima de uma das mesas tinha um Dailen da floresta. Ele era ruivo, alto e forte, até demais para sua idade. Ele andava de um lado para outro da mesa contando histórias, enquanto os que estavam sentados riam, exageradamente. Quem será que é da sua equipe? Perguntou Elliot, entusiasmado. Espero que não seja um daqueles idiotas, respondeu, referindo-se à mesa dos baderneiros. Godric! 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 Exclamavam, enquanto o ruivo em cima da mesa fazia algumas acrobacias com algumas pedras, até que uma delas saiu do controle dele e acertou o copo de uma menina de cabelos castanhos, longos e ondulados. Essa estava lendo, sentada sozinha na mesa ao lado. O líquido sujou toda a sua roupa. Ei, cuidado! Exclamou ela. O ruivo desceu da mesa imediatamente e foi até ela. Desculpa. Meio que ela saiu do controle, algo muito incomum, já que eu sou o melhor dominador de terra de toda Dasos, disse ele, aproximando-se. O melhor? Não é o que parece, respondeu ela, olhando para sua roupa molhada. Em seguida olhou para ele. Quando ele viu o rosto dela ficou perplexo com a beleza da jovem. Nossa! Você é linda, pensou em voz alta. Eu sou Godric. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, disse ele, estendendo a mão para ela. Meu nome é Meredith, está tudo bem, pelo menos não molhou meu livro. Poderia ter borrado as letras, o que seria difícil fazer. Lu, voltar ao normal, respondeu ela. Em seguida, com um movimentar de suas mãos, ela fez o líquido de sua roupa voltar ao copo. Depois pegou seu livro e saiu. No dia seguinte, os jovens se reuniram no refeitório novamente para encontrarem quais eram do seu esquadrão. O ruivo subiu em cima da mesa, e gritou, quem é do 14? Amon ao ouvir isso revirou os olhos, inspirou fundo e caminhou até a direção dele. Olha só, já temos um integrante. Qual o seu nome? Perguntou o ruivo, descendo da mesa. Amon Zurian, respondeu ele, com um olhar de tédio. Eu sou Godric Nork, respondeu o ruivo, pegando na mão de Amon, este que fez cara feia. Vocês são do esquadrão 14, né? Perguntou uma voz doce, vindo de trás de Godric. Quando ele se virou avistou a mesma Dailen do dia anterior, mas, agora, seus cabelos estavam presos em uma trança. Meredith? Disse Godric, sorrindo. Você lembrou meu nome? Perguntou ela,
Um pouco tímida. Claro. Como eu poderia esquecer o nome de uma Dailen tão bonita? Falou ele, tentando ser charmoso, mas só arrancou um sorriso amarelo da jovem. Prazer, eu sou Meredith Eren, disse ela, olhando para Amon. Amon Zurian, respondeu ele. Agora que todos já nos conhecemos, devemos decidir quem será o capitão. Sugeriu Godric entusiasmado. Acho que não é uma escolha nossa. As outras equipes já estão com seus capitães. Ontem à noite eles já deram o bracelete aos escolhidos. Explicou Meredith, mas... Então... Será que esqueceram da gente? Pois as equipes são de 3 dominadores, pontuou Godric. Ou 4, continuou Meredith. No fundo do refeitório, ela viu entrar um Dailen de cabelos longos, lisos e castanhos, que estavam semi-presos. Ele vestia roupas nobres e portava um bracelete. Aquele é o príncipe Adrian? Questionou Meredith. Quem? Perguntou Godric. O prometido da princesa Aguilda, respondeu Meredith. O que? Perguntou Amon com espanto. A princesa Aguilda, a filha mais nova do rei Juliel, nasceu no início da guerra, ainda é uma criança. E ele só se tornará príncipe, oficialmente, quando se casar com ela. Bem, como os filhos do rei, assim como a princesa, não manifestaram nenhum poder de dominação e eles buscaram pretendentes nas famílias nobres que possuíam poderes para que assim na linhagem do rei sempre tivesse dominadores, explicou Meredith. Mas não faz sentido, porque enviaram o noivo da princesa para a guerra, questionou Amon. Tempos difíceis. Pontuou Godric. Acho que ele é da nossa equipe, disse Meredith. Por quê? Perguntou Amon. Por sua causa. Eu domino a água, Godric a terra, e ele é do ar. Todas as equipes têm esses 3 elementos com exceção das 5 equipes que possuem dominadores da morte. Só entre os prateados manifesta tal poder, tendo um dominador da morte torna a equipe mais completa e mais forte, o tipo de equipe que se colocaria um membro da nobreza. Ele está vindo para cá, disfarce, disse Meredith. Vocês são a equipe 14? Perguntou o jovem de cabelos compridos. Ele parecia ser cerca de apenas 40 anos mais velho que eles, ainda assim era bem jovem. Somos sim, respondeu Godric. Eu sou Adrian Ailak, o capitão de vocês. Eu tenho uma dúvida, se me permite perguntar, pediu Meredith. Pergunte, respondeu ele. Por que o prometido da princesa se alistou para a guerra? Perguntou ela. Porque essa é a forma mais fácil de morrer, respondeu ele, olhando para o nada e soltando um suspiro. Mas por que você quer morrer? Perguntou Godric. Porque não sou ninguém. Para meus pais sou um mero peão para alcançarem a realeza. Para o rei sou apenas um artigo de luxo para fortalecer o status da sua família. Para a princesa sou um fardo, porque ela me odeia, pois sempre a obrigam a conversar comigo todas as vezes que vou ao palácio. Mesmo para eles sou completamente substituível, já que meu irmão mais novo também é um dominador, então se eu morrer ele se casará com ela. Por esse motivo deixaram me alistar, ninguém sentirá minha falta se eu for. Nossa! Isso é muito triste, não há ninguém que você se importe e te faça querer viver. Perguntou Meredith. Adrian sorriu quase que sarcasticamente. Tem sim, mas ela ama um Dailen morto, em seu coração não tem lugar para mim, mesmo que me amasse. Meus pais e o rei jamais permitiriam que ficássemos juntos, mesmo eu não sendo da realeza. Minha família nobre e snob, nunca deixaria uma Dailen, órfã e pobre entrar na nossa família. Então respondendo sua pergunta, não há ninguém que se importe de verdade comigo. Agora, vamos. Nosso pelotão já deve estar nos esperando. Eles caminharam para fora e Elliot veio correndo entusiasmado na direção deles. Amon, eles acabaram de nos dividir. Eu estou no esquadrão 14 junto com vocês. Serei responsável pelos feridos, contou ele, super contente. Que bom, pelo menos vamos trabalhar juntos. Esses são os outros dominadores, Godric, Meredith e nosso capitão Adrian. Ao ouvir o nome de Adrian, Elliot fez uma reverência. Será um prazer servi-lo com meus conhecimentos, senhor, falou Elliot, enquanto reverenciava. Você conhece as terras aos arredores de Torat? Perguntou Adrian a Elliot. Eu nasci em Torat, senhor, conheço bastante o local. Ótimo, nossa primeira missão é dar reforços a uma cidade aos arredores que corre o risco de ser atacada. Você pode nos guiar, pegue um cavalo, ordenou Adrian para Elliot, este que seguiu atentamente suas ordens. Nas primeiras invasões, o plano inicial dos humanos era dividir suas forças atacando os prateados dos dois lados, assim encurralando-os no centro da terra,
Portanto, um dos primeiros lugares a ser invadidos simultaneamente com a capital foram os morros de Torat. Ali havia vários vilarejos de camponeses, o que foi aparentemente fácil de conquistar, porém as cidades aos arredores da capital estavam bem armadas e onde se concentravam a maior parte do exército prateado. Então os humanos decidiram reunir suas tropas novamente e concentrar suas forças em um único ponto, assim eles conseguiram avançar mais rápido. Porém os vilarejos de Torat feitos de madeira já haviam sido destruídos. Os prateados aos arredores decidiram se reunir em cidades maiores para se protegerem, portanto Torat ficou abandonada. Mesmo centenas de anos depois só se encontravam em seus morros as árvores que cresceram no local e ruínas. Elliot nunca mais tinha passado por lá, já que agora a divisa do domínio humano estava próximo. Ali era um local perigoso. Mas quando passaram pelas estradas ali perto, de longe eles puderam ver os morros. Os olhos de Elliot se encheram de lágrimas. Se quiser, na volta, posso levar você lá, sugeriu Amon a Elliot. Não precisa, do que adianta ir lá, são apenas ruínas agora, só me faria sentir pior, respondeu Elliot. As batalhas ficaram mais equilibradas a partir de agora. Se eu fosse do conselho, eu traria os monstros do pântano para nosso exército, falou Amon. Os Blatos. Eles nunca foram amigáveis, até onde sei. O acordo era que ninguém desrespeitasse as fronteiras, por isso estamos em paz há milênios, respondeu Elliot. E se oferecêssemos terras a eles? Expandindo a fronteira deles? Eles são meio broncos, mas não são completamente irracionais, e se reproduzem mais rápido que os humanos. Seria interessante ter um exército tão volumoso como nossos inimigos. Lembrando que os humanos não têm poder algum, eles só levam vantagem em números, suas melhores armas são os gigantes, dragões e os guerreiros alados que aparecem às vezes. Mas a maior vantagem deles é o fato de se reproduzirem rápido. Eles chegam à fase adulta em 20 anos, já nós demoramos quase 400 anos, por isso não importa quanto matemos, eles sempre ressurgem, como vermes em uma plantação. Se tivéssemos os Blatos ao nosso lado, ganharíamos mais rápido. Acho que a parte difícil seria conseguir conversar com eles. Se eles voltassem contra nós, seria muito pior. É preciso muita sorte e diplomacia. Apenas bons argumentos e uma proposta irrecusável. Pelo menos eles respeitam nosso acordo de paz, diferente dos humanos, que pouquíssimas vezes conseguimos conversar com eles. Queriam que fôssemos seus escravos, a arrogância deles chega a ser repugnante. Acho que a cidade está logo ali à frente, falou Elliot, despertando Amon de seus devaneios. Livro do Moon, o Rei e a Rainha de Prata. Capítulo 7. A primeira missão. De longe era possível sentir o cheiro de carne morta. Logo na entrada do pequeno vilarejo havia 2 dalens empaladas. Nos portões haviam cabeças de soldados prateados penduradas. Ao ver estas cenas, alguns soldados engoliam em seco com os olhos arregalados. Então eles desceram dos cavalos. Amon ia à frente de todos, logo atrás, os dominadores e depois os soldados. A cidade estava inundada em sangue. A cada passo que eles davam iam sujando cada vez mais suas botas nas muitas poças de sangue espalhadas pelas ruas. Nelas também haviam pedaços de corpos espalhados, como pernas, braços e até cabeças. A cada rua que eles passavam encontravam uma quantidade maior de soldados mortos. O grupo começou a passar mal e a vomitar, mas Amon ia andando com um olhar frio como se já esperasse por aquilo, até que parou em frente a uma praça. Seu olhar pela primeira vez mudou. Seus olhos se abriram junto com sua boca em choque. Ele viu uma pilha de corpos de dalens prateadas nuas. Algumas eram bem jovens, e uma era bem pequena, parecida como uma criança. Ela estava com as tripas para fora e alguns corvos pousaram sobre ela para comer o que restou de seus órgãos. Então Amon sentiu uma mão segurar sua bota. Ele arregalou os olhos e olhou para baixo e viu uma garotinha deitada no chão. Me ajuda, suplicou a garotinha com muita dificuldade. Amon se ajoelhou rapidamente e gritou: há sobreviventes. Venham depressa, eu não sinto minhas pernas, disse a garotinha. Amon levantou um pedaço do vestido dela e pôde ver que as pernas dela haviam sido cortadas. Vai ficar tudo bem, um amigo meu vai te ajudar, disse Amon. Elliot chegou logo em seguida, correndo. Ao vê-lo, os olhos dele se encheram de lágrimas. Oi, eu sou Elliot e vou te ajudar, disse ele. Em seguida começou a enfaixar o que restou das pernas da menina. Chegaram no meio da noite. Ninguém estava esperando. Os soldados não conseguiram ajudar.
Eles eram muitos, contou a garotinha. Você sabe para onde eles foram? Perguntou Amon. Eu não lembro, acho que para lá. Ela apontou uma direção ao norte, acima de sua cabeça. Ai, choramingou ela, enquanto Elliot mexia em seu corpo. Ao mexer, Elliot fez uma cara de espanto e dos seus olhos começaram a descer uma lágrima. O que foi? Sussurrou Amon. Elliot apenas balançou a cabeça enquanto olhava para ele, como se não tivesse mais o que fazer. Então Amon viu uma enorme poça de sangue debaixo dela, sua expressão ficou mais séria. O que foi? O que está acontecendo? Por favor, não me deixe morrer, eu não quero morrer aqui, disse ela, chorando. Você não vai morrer, está tudo bem, vamos te tirar daqui, ok? Disse Elliot com a voz embargada. Por que você está chorando? Perguntou ela para Elliot. Ele se levantou, enxugou as lágrimas e sorriu. Eu estou bem, está tudo bem, agora preciso ajudar outras pessoas, ok? Disse ele. Em seguida deu um beijo na testa dela e se afastou. Então ela agarrou o braço de Amon, desesperadamente. Por favor. Não me deixe aqui, não me deixe sozinha, disse ela, chorando, desesperada. Não vou deixá-la, eu estou aqui. Amon colocou a cabeça dela no colo dele e segurou a mão dela. Olhe para o céu, aquela nuvem parece um coelho da floresta, disse ele, tentando distraí-la, fazendo com que ela se acalmasse um pouco. Meu pai dizia que as nuvens contam histórias, continuou ele. Qual é a história daquela? Perguntou ela com muita dificuldade. É um coelho branquinho, ele está pulando, tentando ir para casa para encontrar seus amigos. Hã? Olhe, ali está a família dele, ele vai finalmente chegar em casa. Vai voltar a brincar com seus amigos e eles serão muito felizes. A garotinha deu um breve sorriso enquanto olhava para as nuvens. Então Amon sentiu a vida dela se esvaindo. Nessa hora ele sentiu o calor do ódio subir pelo seu corpo até o meio do seu peito. Ele inspirou fundo, fechou os olhos dela, e disse, posso não ter conseguido te salvar, mas irei vingá-la. Então ele se levantou e saiu. No caminho encontrou Elliot ajoelhado, chorando escondido. Amon colocou uma mão no ombro de Elliot e disse, levanta, vamos fazer eles pagarem. Em seguida saiu, e foi até onde estavam os outros e começou a montar no cavalo. Aonde você vai? Perguntou Meredith. Vou matá-los, respondeu ele. O que? Você não pode ir sozinho? Desesperou-se Meredith. Olhem para esses prateados. Vejam o que fizeram, vocês mal conseguem olhar sem vomitar. Vão deixar que continuem fazendo isso? Exclamou Amon, montado em seu cavalo. Algumas ruas à frente tem uma garotinha que eles cortaram as pernas dela para que sangrasse até a morte. Que tipo de monstro faz isso? Quem faz isso não merece viver. Antes de morrer, ela disse que vieram ontem à noite, não devem estar muito longe daqui, devem ter parado para descansar depois de todo o trabalho sujo que aqueles desgraçados fizeram. Eu vou até lá, se vocês quiserem ir comigo, vão. Mas eu não vou ficar nessa maldita cidade nem mais um segundo, disse Amon. Em seguida saiu cavalgando. Ele cavalgou até próximo a um acampamento onde alguns homens bebiam e riam comemorando a nova conquista. Amon se locomoveu silenciosamente como um espião até onde estavam os humanos. Sorrateiramente se aproximou e cortou a garganta de um soldado humano por trás, para que não fizesse barulho. Nesse momento ele fechou seus olhos e quando abriu, os estavam negros, assim como os do soldado. Dessa maneira ele seguia matando os desgarrados. A cada corpo que caía, ele se levantava e entrava em alguma tenda matando os demais. Então Amon caminhou até o meio do acampamento onde estavam comendo e bebendo a maior parte dos soldados. Ao percorrer o local a sua espada negra ia arrastando no chão deixando um rastro. Os soldados podem até dar um pouco de trabalho, mas os outros Dailen são tão frágeis e fáceis de matar. Tinha uma que era tão magra que com um único golpe eu quebrei os ossos dela. Foi como cortar gravetos, contava um soldado de tranças, rindo. Quem é você? Perguntou um deles, vendo Amon se aproximar. Amon nada respondeu, apenas continuou caminhando até chegar em um deles e atravessá-lo com sua espada. Os homens que antes nada fizeram, pois pensaram que poderia ser um mensageiro, ao perceberem do que se tratava sacaram suas espadas. Empunhou um arco, mas por estar bêbado a flecha acertou o ombro de Amon, este que cortou a flecha com sua espada como se não passasse de um graveto. Nesse momento eles começaram a ouvir gritos que vinham das tendas de todos os lados do acampamento. Então Amon deu alguns passos para trás, pegou um impulso e saltou sobre ele,
caindo em cima do arqueiro, fincando a espada negra no coração do arqueiro. Imediatamente veio um homem com um machado para ferir um golpe em Amon, porém ele rolou para o lado fazendo com que o machado cravasse o chão. Dessa forma o prateado feriu as costelas na parte lateral do soldado, fazendo com que muito sangue jorrasse. Depois veio outro soldado. Esse portava uma espada. Todos os golpes que ele desferiu, o Dailen desviava, até que um golpe que poderia tê-lo acertado em cheio, Amon bloqueou, deixando que as espadas ficassem cruzadas. O homem começou a gritar arrastando Amon para trás, por onde vinha outro soldado. Amon, sem pensar duas vezes, abaixou-se e apunhalou a coxa do homem que estava atrás dele. Com isso o fez cair de joelhos. Em um giro rápido ele deu uma rasteira no que estava à sua frente. Imediatamente se levantou e fincou sua espada no peito do soldado caído. Depois se virou para o que estava com a coxa ferida e desferiu um golpe, mas ele bloqueou. Foi então que Amon deu um chute com toda a força no braço que o homem empunhava a espada fazendo-a cair no chão. Em seguida ele deu o golpe final. Nesse momento ele percebeu que alguém se aproximava, enquanto o soldado que vinha pelas costas de Amon erguia seus braços para dar um golpe. Ele o feriu com sua espada negra, enquanto ainda estava de costas. Depois ele se virou rapidamente e agora com as duas mãos cravou a espada no soldado até que fosse atravessado por completo. Quando Amon olhou à sua volta, percebeu que tudo estava numa enorme zona de guerra. Todos que ele havia matado agora estavam lutando a favor dele. Mas algo chamou sua atenção. O soldado de tranças estava lutando com um de seus moribundos. Enquanto ele cravava a espada em um moribundo, Amon veio lateralmente e cortou o antebraço que ele portava a espada. Ah! Gritou um homem, olhando o sangue jorrar do que restou do seu braço. Amon o puxou pelos cabelos da nuca e o jogou no chão. Não me mate, por favor. Eu imploro, disse o homem, levantando o único braço que lhe restou. Desculpa. Não entendi. Os ossos de Quen. É mais fácil de quebrar? Perguntou ele, com sarcasmo, mas dava para sentir a fúria em suas palavras. Elas saíram com seus dentes quase rangendo. Então com a espada golpeou os bíceps do soldado, mas o braço não se partiu no primeiro golpe. Assim, os Dailens têm os ossos mais frágeis. Mas deixa eu te ensinar uma coisa, continuou ele, com sarcasmo, depois encheu os pulmões de ar e berrou, o dos humanos também quebram. Em sintonia com suas últimas palavras Amon desferiu o segundo golpe separando de vez o braço do humano. Ah! Gritou o soldado. Amon se abaixou e pegou o homem novamente pelos seus cabelos, e perguntou calmamente. Por que você não está rindo? Então ele arrastou o homem pela nuca. Ri agora, berrou, em seguida socou a cabeça do homem no chão repetidas vezes. Berrou novamente. Ri agora. Depois ele se acalmou e puxou o homem novamente pela nuca. Quando Amon o puxou, ele estava a vomitar sangue. Então Amon chegou bem perto do rosto dele e disse calmamente. Olha à sua volta, não é divertido? Todos seus companheiros estão morrendo, e só foi preciso um Dailem para fazer isso. Eu poderia te matar agora, mas para que fazer isso se eu posso te deixar, sangrando até a morte, não é mesmo? Ao dizer isso ele soltou um homem e começou a caminhar em meio àquele caos. Então viu um moribundo tentado matar um humano desgarrado. Ele era magro e parecia mais jovem que os outros. Pare, ordenou Amon. O moribundo apenas imobilizou o garoto. Amon caminhou até ele e pegou o jovem pelo pescoço e disse, preste bastante atenção. Se você quiser viver, você vai até a merda do seu rei, onde quer que ele esteja acampado, e vai dizer para ele vir até essas terras, pois vou esperá-lo aqui. E fala para ele também que eu, Amon Zurian, irei colocar a cabeça dele em uma lança e irei entregá-la ao meu povo, assim como seus antepassados fizeram. Tudo bem? Se você consegue levar essa mensagem, saia da minha frente antes que eu me arrependa de poupar sua vida. Ao dizer estas palavras, Amon soltou o garoto e ele saiu correndo. Amon, onde você está? Era a voz de Elliot. Ele junto dos outros tinham acabado de chegar no acampamento. Neste momento, viram Amon caminhando de longe até eles. Ele estava coberto de sangue, era como se sua pele fora atingida de vermelho, a ponta da sua espada, assim como as pontas dos seus cabelos gotejavam sangue fresco dos inimigos que ele acabara de matar. Esta visão diante deles fez com que subisse um frio na espinha de seus companheiros, deixando todos boquiabertos. A história continua. Se inscreva para receber mais capítulos.